Olá, queridos artistas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Aqui, quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de arte, e vamos nesta semana dar início ao PET Volume 2. Na semana 1, estudaremos os fundamentos, das artes visuais ao longo da história. Acredito que em algum momento, nos anos anteriores, vocês já estudaram sobre o antes, o período ali da pré-história, o período, do Antigo Egito, e através disso vocês viram, identificaram o quão a arte ela é importante para a nossa história, porque através dela temos o registro, de diferentes civilizações, o registro de como, eles existiram, seus conhecimentos, o que acrescentava em sua cultura, do que era formada a sua cultura, crenças e etc, Vocês veem aí na nossa tela uma escultura, do imperador Constantino. E, turma, é importante que vocês saibam que esses estilos de escultura nos marcam até hoje. Por exemplo, em nossa cidade de São Gonçalo, temos também, uma escultura de busto de uma personalidade importante, em praça. Assim como temos placas também, por exemplo. Mas o assunto em questão é essas formas de arte e como elas marcam, o nosso período. Então, essa arte, esses tipos de esculturas estão em praças públicas, não só em nossa cidade, mas se vocês pesquisarem, em metrópoles, em capitais como São Paulo, tem a escultura, que marca ali o símbolo da independência do Brasil. Temos esculturas em diferentes espaços, lugares pelo nosso país. É importante que vocês deem uma pesquisa, que vocês olhem, porque elas marcam, personalidades, Elas fazem aí uma certa homenagem, uma certa referência, tá? Então, os retratos escultóricos greco-romanos, eles tinham esse objetivo, de identificar, de enaltecer essas pessoas, importantes ali na nossa sociedade, na sociedade em questão. Mas isso foi algo que se estendeu, como vocês podem ver, temos ainda hoje, algumas esculturas dentro desse estilo para trazer ali, a lembrança de tal pessoa e a sua importância, o que ela fez, tá? E isso vem lá do greco-romano, isso vem lá da Grécia, vem lá da Roma, tá? Então, através de roupas, de esculturas, de utensílios, a gente acaba identificando, famílias. Não sei se em algum momento vocês já foram em museus, e museus eles têm bastante disso, Não só pinturas e esculturas, mas utensílios, pratos, talheres, camas, cadeiras, que são totalmente de estilos, diferentes do que temos hoje. E eles, muitas vezes, possuem ali brasões, eles marcam ali pessoas e famílias, tá? Mas com o desenvolvimento da arte, isso acabou se perdendo, digamos assim, A arte, ela passou a dialogar não só em mostrar ali essas pessoas, mas mostrar acontecimentos, marcar ali rupturas. Então, não era mais de retratos, autorretratos, esculturas de personalidades, mas uma expressão também do que a gente, expressa do nosso cotidiano. Por exemplo, questões sociais, e por aí vai. Então, vejam aqui embaixo, conforme muda-se o tempo, vai mudando também as formas de arte, Um exemplo disso é a obra Mona Lisa, que ela é feita ali pelo Leonardo da Vinci, lá no período renascentista, e ela discute, ao mesmo tempo, o poder, o conhecimento humano, E ao lado vocês têm aí também uma outra obra, A Fonte. E esta obra, ela está marcando ali um movimento de vanguarda, de ruptura, que está mostrando ali que diferentes
Objetos, eles também podem ser tornados ali arte. Basta não o que você está fazendo, não a técnica, mas sim a ideia, o objetivo, a ideologia, certo? Então, aí a gente consegue identificar essas mudanças. Então, atualmente, as artes visuais, elas usam ali de diferentes materiais, acabam tendo diferentes expressões. Como a gente atualmente possui 11, né, linguagens artísticas, então, através da fotografia, a gente pode também fazer essa transformação. Um exemplo disso é o Vic Muniz, que fez uma crítica, né, usando ali o meio ambiente, usando o acúmulo de lixo, né, para torná-lo arte. E a partir disso, trazer para nós uma reflexão, certo? Então a obra, ela ficou muito conhecida porque ela ficou na abertura da novela Passione, né, a novela da Globo, ali por volta de 2012, tá? Então vamos às atividades. A gente vai ter aqui algumas respostas pessoais, mas eu coloquei elas aqui para que vocês tenham noção do que vocês podem estar respondendo. A primeira questão, ela pede o seguinte, que de acordo com o texto e as imagens que a gente viu, você considera importante a produção de arte, né? E se de alguma forma tem como ter esse diálogo de acontecimento com o mundo, e para justificar. Jéssica, eu acredito que sim, porque a arte, ela é uma expressão e por meio dela a gente consegue fazer essa comunicação com diferentes sociedades, né, questões, expor criticamente o que se pensa e através disso levar a reflexão, né? Seja aí de qualquer assunto político, segurança, saúde, educação e entre outros sociais. A segunda questão, ela pede o seguinte, que seja analisado, né, os parágrafos, né, abaixo, nessas afirmativas e responder qual que está correta. Aqui, como vocês já veem, a que está correta é a letra A. Mas por que é a letra A que está correta? Porque a letra B, ela diz o seguinte, a produção de artes visuais ao longo da história sempre buscou usar objetos do lixo para mostrar eficiente e atuante no meio ambiente. E, na verdade, não, tá? Nem sempre isso acontece, tá? Porque cada um relaciona ou expõe o seu pensar, né, de uma diferente forma, né, em diferente área. Não especificamente usa-se o lixo, usa-se recicláveis para trazer uma reflexão. Existem outras formas e são outras formas também que isso é feito. Então, não nem sempre e nem todas as formas de artes são utilizadas ali do lixo para trazer uma informação ou reflexão, tá? E a letra C, ela fala sobre as manifestações, né, das artes visuais, que são música, escultura, desenho, teatro, dança. E prestem atenção aqui, turma. A gente tem nisso, né, 3 classificações: as artes visuais, as artes cênicas e a música, sendo as artes visuais todas essas outras que estão dispostas e não estão em vermelho. A música é a música, como vocês já sabem, e as expressões corporais estão ali, né? As artes cênicas. Elas unem ali as expressões corporais, que é por meio do teatro e da dança. E é por isso que ela está errada, tá? E a questão 3 também é pessoal, né? Ela pede o seguinte: você seria capaz, né, de imaginar uma obra, uma arte visual no seu bairro? Se sim, onde gostaria, né? E aqui eu acabei fazendo uma resposta bem pequenininha aqui, por conta do espaço. Mas aqui eu coloquei sim, né? Pelo menos eu imagino que seria possível ter alguns painéis urbanos, né, pela cidade. Como assim, Jéssica? Painéis urbanos? Aqueles grafites, aqueles murais grandes, enaltecendo ali personalidades importantes da cultura mineira, né? E imagino também que seria muito interessante ter um espaço cultural aqui em São Gonçalo do Sapucaí,
né, com um acervo, tanto contando a história da cidade, como a gente sabe que tem, né, a Casa da Cultura, mas seria interessante também um acervo contemporâneo, né? Temos tantos artistas em nossa cidade, né, que fazem produções que são de características que você olha e fala assim, é de São Gonçalo. E eu acho que seria muito importante a gente preservar, né, essa cultura, essa linguagem artística que se faz presente e ajuda ali a contar também a história atual de nossa cidade, tá? Então, meus queridos, é isso por enquanto. Vou ficando por aqui, mas aguardo as atividades. Então, por favor, anota no seu caderno e não deixe de fazer a entrega no Conexão Escola ou Google Sala de Aula, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.